Bom dia! Que Deus te abençoe e hoje eu tenho uma palavra profética para compartilhar com você. E a palavra de hoje é: sonhe mais alto. Talvez os sonhos que você tem estejam muito abaixo do que o que Deus tem para a sua vida. Eu espero que essa palavra que eu vou compartilhar com você fale contigo, porque você não entrou aqui por acaso. Você foi trazido por Deus para escutar essa palavra. Por isso, crie expectativa para aquilo que Deus tem preparado. A Bíblia diz em Jeremias que os planos de Deus são mais altos do que os nossos, seus pensamentos são maiores. E se você crer, você pode viver o que Deus tem para a sua vida. Não pare de sonhar, não pare de crer. Em Êxodo capítulo 3, a Bíblia nos fala o seguinte: Ora, Moisés estava apacentando o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levou o rebanho para trás do deserto, e chegou a Horebe, o monte de Deus. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo no meio de uma sarça. Moisés olhou e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Pelo que disse: agora me virarei para lá, e verei esta maravilha. E porque a sarça não se queima? E vendo o Senhor que ele se virara para ver, chamou-o do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: Eis-me aqui. Prosseguiu Deus: não te chegues para cá, tira os sapatos dos pés, porque o lugar que tu estás é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Moisés escondeu o rosto, porque temeu olhar para Deus. Então disse o Senhor: com efeito, tenho visto a aflição do meu povo, que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheço seus sofrimentos. E desci para o livrar da mão dos egípcios, e para o fazer subir daquela terra para uma terra boa, espaçosa, para uma terra que mana leite e mel, para o lugar do cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Perizeu, do Eveu, do Jebuseu. E agora, eis que o clamor dos filhos de Israel é vindo a mim. E também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Agora, pois, vem, e eu te enviarei a Faraó, para que tires do Egito o meu povo, os filhos de Israel. Então Moisés disse a Deus: quem sou eu, para que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? Preste muita atenção nessa palavra. Moisés estava pastoreando as ovelhas do sogro. Esse era o trabalho dele agora. Ele tinha fugido do Egito e estava no deserto. E no deserto ele viu uma sarça pegando fogo e não se consumindo. Quando ele chegou para ver, ele teve uma experiência com Deus. E o que Deus disse para ele impactou a vida dele, mudou a sua história, mudou seu destino. Deus disse para ele que tinha um propósito maior. E o propósito era ele ir ao Egito e libertar o povo de Israel. Há anos atrás, eu tinha um propósito muito simples. Eu havia comprado uma casa financiada para pagar ela em 25 anos. E o meu propósito era só um: construir um puxadinho no fundo da casa, fazer uma boa churrasqueira como gaúcho. Essa era a minha ideia, e receber os meus filhos e os meus netos no final de semana. Não pensava em sair daquela cidade de 38 mil habitantes, mas então veio o chamado de Deus na minha vida, e o chamado de Deus me levou a coisas muito maiores. Tenho viajado o mundo, tenho escrito livros, temos programas de televisão, um canal no YouTube com milhões de inscritos e tantas outras coisas que Deus tem feito. Os planos de Deus são maiores do que os nossos. Agora, se você quer conhecer a totalidade do propósito de Deus na tua vida, você tem que se conectar a Deus e ter uma experiência com Deus. Assim como Moisés teve, assim como eu tive. Busque uma experiência com Deus. E essa experiência com Deus vai mudar completamente a sua vida. Você deseja ter uma experiência com Deus? Então faça uma oração comigo agora, em nome de Jesus Cristo. Senhor Deus e Pai, no nome de Jesus Cristo, aquele que está invocando o nome do Senhor neste momento, que ele tenha uma experiência sobrenatural com Deus. Toque o Jesus com teu poder. Eu digo a toda enfermidade física ou emocional, renda-se a Jesus Cristo, ao poder de Jesus Cristo. Toque na vida dessa pessoa, Pai, e transforme a sua realidade. Eu oro em nome de Jesus, apresentando cada vida ao Senhor. E eu peço, libera do teu favor, das tuas bênçãos e da tua paz. Consagramos o dia de hoje ao Senhor e pedimos um milagre, uma intervenção do céu. Amém e amém. Glória a Deus. Que Deus te abençoe. Até amanhã, se Deus quiser.